Paz do Senhor. Quantos receberam de Deus já? Glória a Deus. Deus, Ele tem muito mais para derramar nessa manhã. A nossa expectativa é que Deus vai fazer algo poderoso nessa manhã. A gente tem orado aí, a gente orou à noite aí, e a gente viu muitas coisas boas que o Senhor quer fazer na sua vida e na minha vida. Ele espera que a gente corresponda, amém? Então não fique disperso, conforme tiver a palavra, se alguma palavra for dirigida a você, tome posse dessa palavra. A Bíblia vai falar assim que toda palavra que sai da boca do Senhor nunca volta vazia. Toda palavra que é liberada, ela nunca volta vazia. Eu quero que você então, enquanto você estiver sendo ministrado, você entenda que o quê? O próprio Espírito de Deus está dentro de você. Deus está lançando palavras para que possa atingir a sua vida. Amém? Abre comigo lá em Efésios 1:3. A gente vai orar no final. Efésios 1:3. Amém? Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, ao qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Amém? Vou repetir novamente. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, ao qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Curva sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, continue, ó Pai, o teu mover, ó Deus, no nosso meio, ó Deus. Com a tua voz doce, ó Pai, suave, ó Deus, possa vir, Senhor, ó Pai, e abranger, Senhor, ó Pai, os nossos corações. Ó Pai, que nessa manhã, Deus, nesse dia de hoje, ó Pai, que o Senhor traga cura, restauração. Ó Pai, que o Senhor ative, ó Deus, os nossos dons espirituais. Ó Pai, tudo aquilo que o Senhor tem para nós, ó Deus, porque todas as coisas foram liberadas já para nós, ó Pai. Estamos em Ti, Senhor, e cremos no Teu poder. Cremos na Tua unção, ó Deus. Ó Pai, entendemos que o Senhor está aqui nessa manhã. A Tua palavra diz, onde um ou mais se faz reunido no Teu nome, o Senhor se faz presente. Ó Pai, cremos que o Senhor está aqui. A Tua palavra é verdadeira, Senhor, e cremos que o Senhor está aqui no nosso meio. Ó Pai, começa a operar na vida de cada pessoa, Pai. Toca, Senhor, ó Pai. Ó Pai, que os Teus anjos possam ser liberados a nosso respeito nessa manhã. Ó Pai, para atingir as nossas vidas, ó Deus. Ó Pai, guerreie por nós, ó Pai, em nome de Jesus. Amém? Quando ele fala assim que, ó, bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, ao qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Ele está fazendo o quê? Ele está te dizendo que Ele já te abençoou. Quantos aqui já aceitaram Jesus como Senhor e único Salvador? Queridos, tudo que você precisa já foi liberado para a tua vida. Tudo que você precisa, Deus Ele te fez com um propósito. E tudo que você precisa, Ele já liberou para você. Tudo que você precisa em Cristo, Ele já liberou para você. Você precisa entender essa palavra, que o Senhor Ele já te abençoou. Muitas das vezes a gente nos perguntamos por que essas coisas não acontecem, né? Não é que não acontece por falta de Deus não querer fazer na sua vida. Mas muitas vezes não acontece por falta da nossa incredulidade no nosso coração. Do que? A gente não crer no poder de Deus e na palavra de Deus. Porque o Senhor, a Bíblia fala assim que a palavra de Deus, ela é a verdade. Jesus é a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é a verdade. E se a Bíblia fala assim que Ele já nos abençoou, Ele não está mentindo, Ele já te abençoou. Nós precisamos entender que o quê? Fortalezas nas nossas mentes precisam cair por terra para a gente poder entender o poder de Deus na nossa vida. A cada dia nós precisamos nos renunciar na presença de Deus e entender que Deus é o quê? Deus é o nosso Senhor, Ele está no comando da nossa vida. E começar a clamar para que o poder de Deus atinja as nossas mentes.
Nós precisamos ter a mente de Cristo. Quando você tem a mente de Cristo, você entende os projetos de Deus para a sua vida. Você entende os desejos de Deus para a tua vida. Mas a incredulidade nossa precisa cair por terra. Muitas das vezes a gente deixa mais outras coisas do mundo nos influenciar e ministrar na nossa vida do que o próprio poder de Deus ministrar nas nossas vidas. Você precisa ter mais tempo com o Senhor. Como é que eu conheço a Deus? Eu conheço a Deus não só orando, mas eu conheço a Deus lendo a palavra de Deus. Toda vez que eu leio ela, de alguma forma, o Senhor ele fala diferente conosco. Todas as vezes que você lê a palavra de Deus, você está conhecendo o autor. Você está conhecendo aquele que escreveu. A palavra de Deus foi dirigida pelos homens a ser escrita pelo Espírito Santo. Você está conhecendo o autor. Toda vez que você lê a palavra de Deus, você está conhecendo o autor. Então não tem como, querido, você querer conhecer a Deus sem você não conhecer a palavra de Deus. É uma das coisas que nós precisamos entender. Quando você conhece a palavra de Deus, fortalezas nas nossas mentes começam a cair por terra. Tudo aquilo que nos prende começa a cair por terra. Tudo aquilo que nos atinge de alguma forma e nos deixa cego, começa a cair por terra. E o Senhor, Ele quer despertar isso em nós, para nos levar em lugares altos nele. Amém? Vai lá no 1,17. Aí em Efésios mesmo. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Olha o que ele está falando, ó. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Paulo aqui ele está escrevendo para os Éfesos aqui, e ele está o quê? Há uma briga espiritual muito grande sobre aquele lugar. Que era um lugar onde Atenas, né, ou Atemias, né, era adorada. Então havia outro senhorio no lugar de Deus. Então ali era uma luta constante espiritual para que o quê? Para que a fortaleza na mente deles pudessem cair por terra e eles pudessem entender o poder de Deus e o Deus verdadeiro. Amém? Só há um Deus que pode dirigir as nossas vidas. Só há um Deus que pode reger sobre a nossa vida. Só é um Deus poderoso para fazer nas nossas vidas. Amém? Você precisa entender isso. Nessa manhã a gente quer fazer o quê? Nós queremos que você entenda que você precisa ser dirigido pelo Espírito de Deus. Pela voz de Deus, pelo Espírito de Deus, né? Esse Espírito que foi dado a nós. Quando você é salvo, porque o próprio Espírito de Deus está dentro de você. Kennedy Hagin, ele fala assim que quando somos dirigidos pela voz de Deus, parece que dentro de nós há um semáforo. E a gente sabe quando aquela luz verde acende dentro de nós. Quem aqui já sentiu a presença de Deus alguma vez na vida? Então todos aqui entendem o que eu estou falando. Você sabe quando é Deus que está falando com você. Você sabe quando Deus está te impulsionando a fazer algo. Você sabe quando é Deus, quando Ele está te dirigindo a fazer algo. Porque aquela voz, ela fica dentro de nós. Ela nos constrange a fazer aquilo que Ele está pedindo. Nessa manhã eu quero que o Senhor desperte dentro de você essa luz verde, para que você entenda que você precisa ser dirigido pela voz de Deus. Você precisa ser direcionado por Deus. A gente fez algo nessa manhã que o Senhor nos dirigiu, e Deus Ele colocou nos nossos corações. Eu fui e compartilhei com o pessoal do grupo, e a gente escreveu alguns bilhetes direcionado a algumas pessoas. Só que essas pessoas, queridos, foram direcionadas por Deus, porque a gente não conhece quem são essas pessoas. Eu não quero que você procure na cadeira do lado, mas debaixo da tua cadeira, se tiver um papel, é para você, pode procurar. Passa a mão debaixo da cadeira. Se tiver algo aí, se não for para você, é para de noite, querido. O Senhor, Ele tem uma palavra para você. Se tem, tira, querido. Deus, Ele sabia que você estaria aí nesta cadeira. Ele é conhecedor de todas as coisas, amém? Pode ler, querido, é para você.
É Deus te direcionando uma palavra para você. Queridos, quando você entende o propósito de Deus, nós começamos a o quê? O espírito de ousadia ele vem dentro de nós. E começamos a fazer coisas que para o homem é loucura. Mas para Deus é a vontade dele. Deus ele quer fazer algo na tua vida nessa manhã. Amém? Quantos aí receberam? Levanta a mão, deixa eu ver. Glória a Deus. É para vocês, viu? Deus ele tem uma direção para você. Glória a Deus. Deus ele quer fazer algo na sua vida. Queridos, muitas das vezes a incredulidade ela toma conta dos nossos corações. Muitas das vezes o que nos impede de ver Deus e assentar em lugares altos com Deus é a nossa incredulidade. Abre comigo lá em Efésios 2:6, aí para frente aí, ó. Olha o que ele fala, ó. E nos ressuscitou juntamente com ele. E olha o que ele fala, ó, repete comigo. E nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Você está assentado nos lugares celestiais em Cristo. Amém? Não é onde o Senhor liberou todas as bênçãos espirituais. Não é nos lugares celestiais. Quando você crê no poder de Deus, você se assenta ao redor dele. Você está do lado de Cristo. Você conhece os projetos dele. Você anseia a fazer por ele. Você anseia a estar com ele, a amar ele, a ter propósitos. Nós precisamos ter uma vida de propósito. O Senhor quer que você sente ao lado dele. Amém? Nessa manhã o Senhor quer que você entenda que você precisa se assentar ao lugar dele, porque tudo que você precisa já foi liberado nas regiões celestiais em Cristo, e ele nos fez assentar ao lado dele nas regiões celestiais. Abre comigo lá em João 6, do 1 ao 12. João 6, do 1 ao 12. Amém? Depois disso partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é de Períades. E a grande multidão o seguia, porque viu os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e se assentou-se ali com seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Felipe: onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isso para experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Felipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhe bastarão, para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tantos? E disse Jesus: mandai assentar os homens. E havia ali muita elva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graça, repartiu-lhe pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados. Igualmente também os peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. E recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobejaram ao que haviam comido. Olha que interessante. A Bíblia fala assim que Jesus ele faz um teste aqui com Felipe, né? Ele olha e vê aquela grande multidão que está seguindo, ele vira para Felipe e fala assim: ó, como é que a gente vai fazer para a gente se alimentar todo esse povo, né? Mas olha que interessante, ele fala assim, ó, mas dizia isso para experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Você está entendendo, querido, que quando
mesmo que pela nossa incredulidade, a gente limita o poder de Deus de fazer coisas na nossa vida, Deus ele sempre vai levantar outra situação para que o propósito dele se cumpra. A Bíblia fala assim que nem se os homens se calarem, as pedras falarão. Deus ele não vai deixar de fazer, amém? Mas ele espera que nós venhamos corresponder à voz dele, o amor dele, amém? E olha que ele fala, ó, ele faz isso para testar Filipe. Aí de repente vem André e ele apresenta um rapaz com 5 pães e 2 peixinhos. E eu te faço uma pergunta nessa manhã. Você acha que só aquele rapaz ali, você acha que só ele tinha esses 5 pães e 2 peixinhos? Você acha que somente aquele rapaz estava carregando comida no meio daquela multidão? Quem é que sai de casa, ou vai dar uma volta em Ribeirão, ou vai para o mercado fazer compra e não leva dinheiro? Né? Eles saíram preparados. Eu creio que cada um deles ali tinha algo preparado para si. Só que quando eles olharam e vê essa pergunta que é dirigida a Filipe, eles falaram assim, ó, o que eu tenho também não vai bastar. E o outro também pensou a mesma coisa. O que eu tenho também não vai bastar para matar a fome de todo esse povo. Mas de repente vem um ousado no meio deles, né? André. E ele apresenta um rapaz. E querido, por causa da atitude desse rapaz, sabe por quê? Porque houve concordância. O que 1 ou 2 liga na terra é ligado nos céus. Houve concordância. E ele chega até Jesus e apresenta. E Jesus na mesma hora faz o quê? Manda que eles se assentem. Por quê? Através desse rapaz, através do pouco que ele tinha, o milagre de Deus foi feito e marcou a história. Querido, independente do pouco que você tem, Deus ele quer marcar a história através da sua vida. A incredulidade, muitas das vezes, faz com que a gente limite o poder de Deus em nós. A incredulidade nas nossas vidas precisa cair por terra. Você precisa começar a ser o quê? Dirigido pelo poder de Deus. Quero te fazer uma pergunta nessa manhã. Quem é que está passando por alguma prova ou alguma luta? Levanta a mão, não precisa ficar com vergonha não. Quem é que tem algum sonho de querer ter algo? De querer fazer algo para o Senhor? Levanta a mão. De querer ir além. E se eu falasse para você, se você, na onde você está agora, se você desse um grito, se você desse um grito, e essa situação ia mudar, ia acontecer na sua vida, você teria ousadia para fazer isso agora? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Você está entendendo, querido? Você está entendendo? Muitas das vezes a incredulidade, ela nos deixa de fazermos, assentarmos em lugares altos. A pessoa que tem a ousadia cresce, amém? A pessoa que tem a ousadia vence. A pessoa que tem a ousadia recebe aquilo que o Senhor tem para ele. Ontem, na hora que a gente chegou era 6 da tarde. E a gente começou a orar e clamar o poder de Deus. E de repente, uma unção muito poderosa veio e nos tomou ali. E a gente começou a orar e alguns ajoelharam. E eu ajoelhei na cadeira, querido. Eu vou te confessar que fazia muito tempo que eu não senti uma unção tão poderosa que nem eu senti. As minhas costelas, o meu peito tremia, minha carne tremia. E na hora que eu estava sentado, eu comecei a orar, e de repente me deu vontade de gritar. E eu comecei a gritar ali. Ajoelhado. Querido, naquele momento eu esqueci quem estava do meu lado e comecei a gritar. E o Senhor começou a falar assim, ó, eu estou derramando sobre você o espírito de ousadia. E eu comecei a gritar e a gritar. E não parava, querido. E isso durou acho que 1 hora e meia. E eu não parava, eu não conseguia parar. E meu corpo estremecia. Era uma sensação muito gostosa que eu não queria deixar de fazer aquilo. E depois a gente passou orando. Na hora que eram umas 11 horas da noite. Acho que eram umas 10h30 mais ou menos. Eu cheguei na Ana. Eu falei assim, Ana, Deus quer fazer algo aqui. Eu vi Deus liberando um espírito de ousadia no nosso meio. Ela falou assim, o que Deus quer fazer? Eu falei assim, eu vi a gente orando e as pessoas gritando, recebendo o poder de ousadia. E ela pegou e falou assim, eu recebi essa palavra nos Gideões há uns anos atrás, né, Ana?
E isso está no meu coração até hoje. Eu falei, a gente vai fazer hoje, vai buscar o chofar. E na hora que eu acho que a gente estava em umas 10, 12 pessoas dentro da barraca, ali no fundo. E aí, a gente começou a orar e eu falei, na hora que um começar a gritar, todos gritem. Na hora que um começar a gritar e a berrar, e você grite também. E querido, eu nunca recebi uma unção tão poderosa. Porque na hora que eu gritei, que eu dei o primeiro grito, e eu não sou de fazer essas coisas, todo mundo começou a gritar. E não parava. E o pessoal gritava e não parava. E eu acho que isso durou uns 10 minutos. Aí depois os irmãos falaram para mim que o pessoal que ficou da rede, que ficou aí, começou a sentir para o lado de fora. E quem estava lá dentro, querido, eu já não consegui ficar de pé, porque as minhas pernas estremeciam. E eu caí no tapete e o pessoal começou a chorar e a orar e a gritar e aquilo não parava. E eu creio que uma unção foi liberada ali. Porque eu vi algo no mundo no espiritual sendo despedaçado. Eu vi algo sendo quebrado. Eu vi algo sendo quebrado. E é hoje, na hora que a gente começou o culto, que começou a oração, e eu já comecei a sentir que tinha algo diferente. Querido, Deus espera que você seja ousado. Deus, Ele quer dirigir você a lugares altos. Você possa ser dirigido pelo Espírito Santo. Que você possa entender o projeto dEle, o amor que Ele tem pela tua vida, querido. Ele não ama mais eu do que ama mais o pastor Jair do que mais a mim. Não. Ele ama todos individualmente, mas todos iguais. O amor de Deus abrange todas as coisas, amém? Você precisa entender isso. Eu queria passar um vídeo. Tá no jeito aí, Carlos? Apaga as luzes pra gente. This young man has 10% hearing. He's almost totally deaf. Desde nascimento? Desde nascimento? From birth. Okay. Su nome? Gabriel. Esse rapaz é surdo desde o nascimento dele. Primeiro, levanta seus olhos. Se você ouça alguma coisa, levanta, ok? Levanta esse ouvido, levanta, ok? Como se chama? Como se chama? Como se chama? I was using a normal voice. I was saying, como se chama? What is your name? He didn't hear me. So now we're praying. Pai, glorifica tu nome, em nome de Filho. Espírito Santo vem sobre. Eu ordeno, Espírito cego, saia. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu ordeno, ouvidos ouça. I command your ears to hear. I command the spirit of deafness to leave. In the name of Jesus, I bless the ears. I bless all the parts of the ear. I call into existence whatever was not given to him at birth. All the nerves. In the name of Jesus, all the working parts. In the name of Jesus. Como se chama? Como se chama? Pai, glorifica tu nome. Glorifica tu nome. Eu abençoo Gabriel. Eu abençoo Gabriel. Eu abençoo seus ouvidos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
Em nome de Jesus. Eu abençoo seus ouvidos, Gabriel. Eu ordeno, ouvidos ouça. Ouvidos ouça. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Hey, have Ed go ahead and get other people's testimonies, and we get something. Dan can cut back to me, but if not, he stays with me. Mais, Senhor, mais. Mais, Senhor, mais. Em nome de Jesus. Se você ouça alguma coisa, levanta seu braço. E se você ouça meu voz, repita. 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 Okay. Seu nome. Seu nome. Como se chama? I'm asking him, what is your name? And I said, seu nome, your name, como se chama? What is your name? He said, Gabriel. Gabriel, both times. Qual seu nome de mãe? Qual seu nome de mãe? Sua idade? 15 anos. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Nós abençoamos, Gabriel. Nós abençoamos. Nós abençoamos seus ouvidos. Mas, Senhor, completa esta cura. Completa esta cura. Completa esta cura. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado, obrigado, obrigado. Obrigado, Pai. Obrigado. Completa esta cura. Mas, Senhor, aumenta tua presença aqui e completa esta cura. Em nome de Jesus. Gabriel, qual sua idade? 15 anos. 15 anos? I just asked him, what is your age? He said, 15 anos. He's 15 years old. Amém. Amém. Deu para entender, né? Deu uma atrasadinha na voz, mas deu para entender, né? Queridos, Deus, Ele é poderoso, amém? Ele veio em Ribeirão 2 vezes e a gente participou. A gente foi com o grupo lá, né? E a gente foi ministrado por esse homem, uma unção poderosa sobre ele. Poder, é uma unção de cura sobre ele, né, sobrenatural, algo muito poderoso. E lá a gente viu muitas coisas acontecendo através da vida deste homem. Eu lembro que quando ele ministrou na minha vida, eu recebi algo muito poderoso, uma unção como eu recebi ali dentro da tenda, né? E o meu corpo se estremecer, foi eu, o James e o pastor Valdeci, né? E a gente foi e ele ministrou na minha vida e foi algo poderoso, sobrenatural. E depois daquilo ali, eu lembro que eu estava no núcleo e eu lembro que chegou uma mãe lá, e ela chegou com uma criança, uma pessoa que não é da igreja, e ela pediu para orar pelo filho dela, que o filho dela estava com baixa resistência, um problema no sangue, ele ficava doente direto, e eles iam ter que fazer vários exames nele para poder ver o que ia poder fazer, né? O caso dele era de risco. E eu lembro que ela chegou ali no começo do culto, e eu ia pedir para ela ficar ali o culto todo, né? Só que o Espírito Santo falou assim, o meu desejo é curar, eu quero curar essa criança.
independente se ela vai ficar ou não. E eu lembro que eu orei por essa criança e ela foi embora. E depois a irmã dela me procurou, falou que nos exames do menino não deu mais nada e o menino foi curado. Querido, o desejo de Deus é te curar. Ele só quer que você corresponda a isso. Aí esses dias atrás, o baixinho que está ali que trabalha junto com a gente, ele estava dentro do hospitalzinho que ele tinha ido lá, e ele mandou uma mensagem no grupo que a gente tem no WhatsApp, pedindo para orar para certa pessoa que ela tinha entrado desacordada. E o caso dela era muito sério, porque ela teve pedras nos 2 rins e ela não conseguiu urinar, e a urina ali subiu e foi para o sangue, deu infecção generalizada. E ela começou a ter várias convulsões e morder a língua. Ela estava morrendo ali. Eu lembro que na hora que ele mandou isso, eu estava deitado na minha cama, eu acho que era na hora do almoço, e eu estava assistindo televisão. E o Espírito Santo falou assim, para o que você está fazendo agora. E eu senti aquela luz verde acender dentro de mim, né? Para o que você está fazendo agora. Comece a orar por essa mulher. E eu comecei a orar. Eu fechei a porta do quarto, falei para a Patrícia, falei, não deixa as crianças entrar aqui não, que eu preciso orar. E eu comecei a orar, na hora que eu comecei a orar por ela, eu senti que ela estava morrendo, ela estava indo embora. E eu comecei a orar e o Espírito Santo falou assim para mim, clama pela misericórdia sobre a vida dela. Clama para que o Senhor possa estender os dias de vida dela. E eu comecei a orar nesse sentido, eu comecei a chorar muito, porque eu comecei a ver, ela é mãe, tem as crianças tudo pequena, e somente o pai para poder tomar conta. Eu comecei a chorar demais dentro do quarto, e pedindo pela misericórdia do Senhor. E na hora eu peguei o WhatsApp e mandei no grupo dos pastores da igreja. E eles na hora corresponderam aquilo que estava sendo feito, e começaram a orar. E o Senhor falou assim para mim, estou dando livramento para ela hoje. Eu senti isso dentro do meu coração. E comecei a chorar ali, e o Senhor falou assim, eu vou trazer, ela vai voltar e vou voltar com uma experiência e ela vai te contar. E esses dias agora, ela saiu, depois de 15 dias, ela voltou porque ela ficou em coma, né? Eles colocaram ela em coma e começaram a fazer tratamento para poder tirar a infecção generalizada no corpo. Colocou sonda nos 2 rins dela. Ela estava com um catéter, né? Nos 2 rins dela. E ela foi para casa, e esses dias atrás agora eu fui na casa dela. Cheguei lá, ela estava deitada na cama. Eu quase não reconhecia a maneira que ela falava de um modo muito humilde. E ela começou a falar para mim o que ela viu naquele dia. Ela falou assim que ela estava em coma, mas ela conseguia ver tudo que estava em volta, e ela olhava para o teto e via um buraco no teto, e era um buraco negro. E dentro dela havia uma voz, e mesmo ela querendo adormecer, porque ela estava em espírito ali, ela já estava em coma, e ela queria se entregar para dentro deste buraco. E uma voz falava assim dentro dela, não se entregue, continua orando. E ela orando em espírito. E ela começou a orar, e ela falou assim que ela começou a ouvir várias vozes. Ela falou assim que ela sabia que naquele momento as pessoas estavam orando por ela. Você está entendendo a dimensão do espírito, querido? Você é espírito. Você é espírito. As tuas orações começaram a atingir aquela mulher. E ela fala assim que ela sabia que se ela entrasse por aquele buraco, ela não teria salvação. E eu falei, por quê? Ela falou assim, porque muitas pessoas me magoaram em torno da vida. Eu sabia que por falta daquilo, eu não teria salvação, mas eu não conseguia perdoar, ela falou para mim. Eu não conseguia liberar perdão, era algo mais forte que eu. Eu não conseguia, as pessoas vinham falar para mim, me afrontar, e eu não conseguia perdoar. Eu sabia que eu estava errado, mas eu me endurecia. E ela falou assim que naquele momento Deus quebrou ela ali. E ela pegou, ela falando, chorando para mim, ela falou assim, eu quero liberar perdão para todo mundo. Eu falei assim, você crê que você já é um milagre de Deus? Porque os médicos olham para ela e falam assim que ela é um milagre de Deus. Toda vez que ela volta lá para fazer os exames, os médicos não acreditam na profundidade que ela chegou e da onde ela saiu. Ela falou assim, eu creio que é um milagre. Eu falei, Deus quer continuar fazendo. E eu catei e comecei a fazer uma oração para ela. E comecei falando assim, você vai liberar perdão para todas as pessoas que te magoaram, que de alguma forma te atingiram. E ela pegou e começou a orar e declarar os nomes. E na hora que ela declarava os nomes, ela chorava. E ela dava um suspiro bem forte. Ela falava assim, nossa, eu estou sentindo algo muito bom dentro de mim. E ela liberava perdão, e liberava perdão. E eu falei assim, Deus está te curando. Deus está te curando você. E eu falei assim, você vai voltar para Ribeirão, mas eu quero que você conte. Porque eu comecei a orar e falei, Deus, tire essas pedras do rim dela.
E ela pegou, ela foi para Ribeirão. Ela me mandou uma mensagem e falou assim que as pedras que estavam no rim dela sumiu, que só havia uma que estava ainda alojada no rim esquerdo dela. E ela falou assim, mas eu entendo que o que Deus começou, Ele é fiel para terminar. Ela falou, não vai precisar fazer cirurgia, e ela está orando para que essa única pedra que está lá possa sair, porque ela ia ter que fazer uma cirurgia arriscada. Querido, deixa Deus te dirigir, deixa Deus te impulsionar, amém? Deus, Ele quer usar a sua vida, Ele quer que você o quê? Que você corresponda a isso. Deus, Ele quer curar vidas através de você, o poder de Deus está dentro de você, e Ele quer curar vidas. Deixa Deus te usar. Eu queria que nessa manhã, se você há alguma enfermidade no teu corpo, algo que você tem buscado, talvez você tenha alguma dificuldade, eu queria que você viesse aqui à frente, você saísse do seu lugar, queria chamar o pessoal do louvor, queria que você viesse aqui à frente. Se há algo que precisa de cura no seu corpo, eu quero que você venha aqui na frente. O momento agora é só para cura. Eu quero que você venha aqui à frente. Quero chamar os pastores, o pessoal do ministério. Vem aqui para frente. Se quiser apagar as luzes, pode apagar as luzes. Comece a orar, querido. Coloca a mão no teu coração. Querido, o desejo de Deus é te curar. Amém? Comece a colocar toda a incredulidade para fora agora. Jesus, Ele testou Filipe, porque Ele sabia como ele era. Mas Deus queria mostrar para ele, Jesus queria mostrar para ele que Ele é poderoso. Coloca toda a incredulidade por terra agora. Talvez você ore, deve estar pensando assim, mas eu recebi muitas orações já e não aconteceu nada. Querido, o desejo de Deus é te curar. Ele quer que você creia somente. Creia. Não duvide, somente creia. Eu queria que o pessoal começasse a orar e a ministrar, enquanto o louvor ministra. Querido, ore. Espírito de Deus está aqui. Se você ora em línguas, comece a orar em línguas, querido. Operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder. Ministrando sua graça e amor. Toque, Espírito Santo, ó Deus. Toda a incredulidade caia por terra, Pai. Toda fortaleza na mente caia por terra, em nome de Jesus. Toca, Deus. Querido, Deus já está curando, querido. Oh, Deus. São curados, os cativos oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui.
querido, se você recebeu a oração e a dor ainda está aí, comece a orar. O Senhor te deu uma palavra, nada volta vazio. Nada volta vazio para o Senhor. O Senhor te deu uma palavra agora. Ele liberou uma palavra de cura sobre você. Creia nela. Não endureça seu coração. Se a dor ainda está aqui, ora. Fala, Senhor, eu estou curado. Os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Os feridos de alma são curados,
de pé. Eu quero que você seja direcionado por Deus agora a orar por essas vidas, amém? Orar pela vida do Paulinho em enfermidade. A Nelina na África. Alexandre Sabino. Ana Maria Sabino. Alice Caridade. Cecília Passos. A dona Rosalina, a mãe do pastor Gerson. Precisa muito das nossas orações. Família do Daniel. Agora eu não sei se é, acho que é Asílio. Luiz Fernando, libertação. E Natália, libertação. Amém? Querido, se tem mais alguém que você conhece, coloque agora na presença de Deus. Comece a orar. As tuas orações no mundo espiritual têm muito efeito, amém? Quando você profetiza, anjos são liberados a favor dessas vidas. Comece a lançar palavras agora. Entenda que você tem um arco na mão. E as tuas profecias, a tua oração são como flechas. Comece a lançar essas flechas agora no mundo espiritual. Comece a declarar cura, libertação. Se há alguém da sua casa, da tua família, coloque diante de Deus. Pai, em nome de Jesus, Espírito Santo, colocamos a Deus cada vida, Pai, que foi apresentada agora na tua presença. Cada nome que foi lido, cada vida que está sendo apresentada agora pelos teus filhos, ó Deus. Pela dona Rosalina, Senhor, ó Pai, a mãe do pastor Jefferson. Ó Pai, oramos agora por essas vidas, ó Deus. Ó Pai, declaramos, ó Pai, o poder do Senhor sobre elas. Ó Pai, em nome de Jesus, envia os teus anjos agora, Pai. Ó Pai, os teus anjos ministradores, ó Deus. Entre em batalha, ó Deus, por essas vidas agora. Pai, vidas que precisam de cura, vidas que precisam de libertação. Oh Deus, vai de encontro, ó Deus, a cada família, a cada casa agora, Deus. Vai, Senhor. Oh Espírito Santo, move os céus, ó Deus, neste momento, ó Deus. Ó Pai, coloca os teus anjos em batalha. Ó Pai, declaramos cura sobre cada vida. Declaramos restauração. Declaramos a libertação. Declaramos, ó Pai, em nome de Jesus sobre essas vidas, o poder do Senhor, ó Pai. Ó Pai, que a partir de agora o Senhor está no controle, ó Deus, de cada vida que está. Ó Pai, dessas vidas que foram apresentadas a Ti, o Senhor está no controle em nome de Jesus. Amém? Estende as suas mãos para cá. Pai, em nome de Jesus. Espírito Santo, eu te dou graça pelo que o Senhor fez nessa manhã e pelo que o Senhor há de fazer ainda no culto da noite. Ó Pai, em nome de Jesus, eu te dou graça por cada vida que foi curada, Deus. Ó Pai, por cada mente, ó Deus, que era escravizada, Senhor, e que nessa noite, ó Deus, foram libertas, ó Pai. Ó Pai, que toda a incredulidade, ó Pai, que foi tirada dos corações, eu te dou graças por isso. Ó Pai, em nome de Jesus, eu abençoo a tua igreja, eu abençoo a casa, eu abençoo, Senhor, ó Pai, o local de serviço deles, eu abençoo as obras da mão deles, eu abençoo os negócios dos teus filhos. Ó Pai, eu declaro o poder do Senhor, ó Pai, sobre eles, ó Pai, e tudo quanto eles fizerem, Senhor, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai, que haja luz, que haja paz, que haja alegria, Senhor, ó Pai, sobre eles. Pai, em nome de Jesus, ó Pai, eu abençoo a semana deles. Declaro que por onde eles forem, ó Deus, eles serão dirigidos pela Tua voz. Ó Pai, para que a Tua glória seja manifestada, Senhor, ó Pai, através de milagres, através de cura e através de libertação. Pai, em nome de Jesus, dirija a Tua igreja a lugares altos do Senhor. Que possamos estar ao Teu lado, ó Pai, nas regiões celestiais, ó Deus. Ó Pai, eu te dou graças por isso, em nome de Jesus. Amém, querido? A paz do Senhor, fique com Deus. Se você quiser voltar no culto da noite, será bem-vindo. Tem algumas biblinhas aqui na frente, se você quiser levar para evangelizar, fica à vontade.